Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre a demurrage. A demurrage de container na importação é a tarifa de utilização do container. Esse container que é utilizado aí para transportar sua mercadoria, tá? Do exterior para cá. Se o importador não tiver conhecimento, pode acarretar aí uma despesa diária em dólar, aumentando consideravelmente o custo da sua importação. Ela é chamada também de sobreestadia de container, porque ela passa a ser cobrada após um período de estadia aí combinado entre o importador e o armador na utilização desse container, tá? Então nós vamos falar nesse vídeo aí o que é essa demurrage, né? Como a demurrage é cobrada, os cuidados que você tem que ter para fugir dessa tarifa, as soluções aí que você pode ter para impedir essa cobrança também é importante, tá? A obrigatoriedade do pagamento, vamos falar sobre isso e outras informações aí que eu considero importantes sobre essa tarifa. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação, tá? Eu sou a Marta, eu sou despachante aduaneiro desde 95. Eu sou fundadora da empresa Losso Logística. Eu sou especialista aí no atendimento a importadores, tá? Auxilio vocês nas etapas da operação, em todas as etapas, e eu tenho aí como principal prestação de serviço o desembaraço aduaneiro, mas eu atendo também aí dentro dos serviços da Losso Logística as empresas que precisam adequar as suas habilitações na Receita Federal, como o Radar Siscomex, os registros de estabelecimento junto aos órgãos anuentes, como o MAPA e Anvisa. E nós fazemos também aqui um estudo das exigências que regem a importação dos produtos que você deseja importar. Então, nós damos essa consultoria aí para adequação desses produtos, como rótulos, certificados de análise, os documentos exigidos em legislação. Então você pode contar conosco, tá? Para sua importação, também importação de vinhos, bebidas, azeites e outros alimentos, nós somos especialistas em te atender e você pode acompanhar os nossos conteúdos também sobre importação para entender melhor aí o funcionamento das suas obrigatoriedades, tá? Assistir os vídeos que nós já fizemos aí sobre os documentos de importação e outros vídeos que eu vou deixar relacionado na descrição aqui para você. Então, dando continuidade aqui no nosso conteúdo, a demurrage, como eu falei aí no começo, é uma tarifa de utilização do container nas importações marítimas. Ela é chamada também de sobreestadia de container, porque ela é a cobrança aí efetuada na utilização do container por um período maior do que o estipulado na estadia na contratação, tá? Para o uso do container. E quando o importador faz a contratação do frete internacional, além do custo do frete, há diversos outros custos que envolvem a importação, aí custos operacionais e são cobrados pelo armador ou pelo agente de carga contratado, né, que já são previstos ali nessa contratação do transporte internacional, tá? Agora, com a demurrage é diferente, porque ela é cobrada nos casos em que o importador ultrapassar um período estipulado neste contrato, tá? Que é o período de free time. O free time aí é o tempo livre em que o importador pode usar o container para armazenar a sua mercadoria, né? Antes de devolver o container vazio ao armador, tá? Sem custos. Então, o free time aí ele vai te isentar dos custos da utilização desse container, tá? E fora os valores já acordados. O free time, assim como as tarifas diárias aí de demurrage, ele deve ser verificado na hora da contratação do seu frete internacional. Da estufagem, antes da estufagem lá da sua carga de container, tá? Com o armador, para que você tenha aí conhecimento de quanto tempo você pode ficar com esse container e qual custo extra você vai ter se você ultrapassar o free time, tá? Se esse free time não for respeitado, então é que passa-se a calcular a cobrança de demurrage. Há variações aí nesse tempo de free time, depende aí da contratação do seu frete internacional, tá? Conforme a empresa que você vai contratar. Esse tempo aí varia muito, vai de 5 a 30 dias aí, pode ir de 5 a 30 dias.
A verificação do free time é importante, porque esse tempo livre que você vai ter, né, de demurrage, ele passa a contar a partir da chegada do navio no porto de destino, tá? Nas importações marítimas. Então, ele só é encerrado quando o importador devolve o contêiner vazio, após toda a liberação aí do seu despacho aduaneiro. Tá? Então, quando você utilizar o container, efetuar a liberação do despacho aduaneiro, receber essa mercadoria na sua empresa e devolver o container vazio ao armador, esse tempo aí de free time, ele para de ser contado. Existem várias circunstâncias desfavoráveis que podem ocorrer em uma importação, né? Como prazo extenso aí para liberação em algum órgão anuente, greves, bloqueios de carga pela fiscalização, problemas apresentados em documentação também, né? Lançamentos de manifesto de forma errada que exigem uma retificação depois da chegada da sua carga. E tudo isso impede o registro da sua declaração de importação. Enfim, tudo isso pode impedir uma liberação rápida da sua importação, né? Assim o tempo vai passando, aí a liberação da mercadoria pode não sair dentro do tempo que você espera, né, para devolver o container vazio dentro do prazo do free time, tá? A partir daí, caso o container não seja devolvido dentro desse tempo, daí é estipulado aí a cobrança de demurrage, tá? Inicia-se aí a contagem dessa cobrança. As tarifas da demurrage ou sobre a estadia de container, elas são diárias e são em dólar. Então é comum que essa cobrança aí seja escalonada conforme o tempo ultrapassado de free time. Esse tempo escalonado de free time pode ser aí uma determinada tarifa nos primeiros 5 dias, mudança de valores nos próximos 10, 20 dias, né? Então, vai aumentando o valor dessa tarifa diária com o passar dos dias aí que você está utilizando o container dentro de um prazo que já ultrapassou o seu free time, tá? Ele só acessa essa cobrança diária quando o container vazio é devolvido. Então você pode evitar. Uma das formas aí, uma das soluções, né? Vou te falar que é uma das soluções para impedir essa cobrança, né? A cobrança dessa tarifa é a atenção na hora de contratar o seu frete internacional, tá? Escolhendo um free time aí interessante para que sua importação seja aí liberada dentro de um prazo justo para a devolução desse vazio. É claro que outros problemas também não previstos podem ocorrer, né? E quando a sua importação já estiver sofrendo algum contratempo e o seu despachante aduaneiro notar que não pode haver possibilidade da liberação dentro do tempo de free time, então o despachante aduaneiro ele pode te ajudar, tanto na hora da contratação do frete internacional, tanto para escolher um free time aí mais adequado, tá? Conforme as características da sua mercadoria, quanto para controlar também esse prazo. Então, quando a importação já estiver em curso aqui no Brasil, o despachante aduaneiro pode te ajudar a controlar esse prazo do seu free time. E se acontecer do importador ter um free time razoável, mas mesmo assim ver que não vai conseguir cumprir esse free time, né? A devolução do vazio dentro desse free time. Então, uma outra opção é fazer a desova, tá bom? A desova do seu container ainda em terminal alfandegado, onde a mercadoria vai estar armazenada ali durante a fase de fiscalização, tá? Com a desova de container concluída, aí a mercadoria fica armazenada fora do container e o container vazio ele pode ser devolvido. Daí você já interrompe aí esse tempo de cobrança da sobreestadia, tá? Você pode pegar já, devolver esse container vazio dentro do prazo estipulado para o free time. A desova, ela também gera custo extra aí na importação, tá? Mas é infinitamente inferior ao custo da demurrage, tá? Na desova, o importador ele vai arcar ali com os custos da operação, mão de obra, uma provável paletização, caso a mercadoria não tenha vindo paletizada dentro do container,
com a despesa de devolução de container vazio também, tá? Que o terminal vai te cobrar isso. E assim, posteriormente a entrega da mercadoria, né? Não dentro de container, mas talvez em um caminhão baú, outro meio de transporte aí previsto no perfil da sua mercadoria. Então, em alguns casos, pode não ser possível a desova também, tá? Como a mercadoria, assim, tem controles especiais, algumas mercadorias, né? Como mercadorias inflamáveis, que exigem refrigeração ou congelamento, mercadorias que exigem controles especiais, pode não ser possível a desova do container. Então, um outro detalhe sobre a desova é que desde o seu pedido até a sua execução, depois até da devolução, né, do container vazio, alguns dias aí estipulados pelos terminais para a conclusão da operação, tá? Então, é importante que essa desova seja sempre solicitada com antecedência ao período do seu free time, para dar tempo aí, tá? A recomendação é que nunca deve fazer o pedido da desova em cima da hora do seu free time, tá? Porque os terminais precisam de tempo aí para planejar toda essa operação, tá? Então, dentro dessas medidas preventivas, um bom acordo com o agente de cargas é importante, ou com o armador, tá? Um bom acordo de free time. A desova de container também é uma medida aí possível. Fazer a gestão do processo de importação é imprescindível, e o acompanhamento do prazo do free time, tá? Para que você possa tomar aí as decisões junto aí com um profissional do despacho aduaneiro. Nós vamos falar da obrigatoriedade do pagamento após essa cobrança aí, mas antes vale um alerta aqui, que a sua importação ela precisa de uma gestão alinhada ali com o profissional, tá? Que fará o desembaraço aduaneiro para você, que é um despachante aduaneiro experiente, né? Recomendado aí que você confie, tá? Onde esse profissional ele pode te ajudar na contratação ou mesmo na análise do frete internacional que você está contratando como importador. O importador ele precisa entender que a importação é uma operação de risco, inclusive no que diz respeito aos custos não previstos aí, tá? E exige assim a máxima atenção, tá? Em toda a cadeia de contratação dos serviços, mas o importador ele pode aí contar com um despachante experiente, né, para minimizar todos esses riscos aí de percurso na importação, né, como a conferência dos documentos, por exemplo, né, na conferência das informações manifestadas pelo agente de carga, tá, a gente faz isso também, no controle dos prazos aí, faz essa gestão, e recomendação de um terminal que esteja preparado para executar a desova, tá? Conforme aí a necessidade da sua mercadoria. Então é importante esse estudo antes do envio da sua mercadoria para o Brasil, tá? Tem uma série de detalhes que precisam ser checados. Quanto à obrigatoriedade do pagamento da demurrage na chegada da mercadoria no Brasil, o importador tem a obrigação de assinar um termo de responsabilidade de devolução do container vazio. Então, nesse termo ali constam as responsabilidades de devolução do container vazio, tá? E a obrigatoriedade do pagamento aí dessa demurrage e dos valores também, os prazos estipulados ali de free time. No conhecimento marítimo de transporte também há uma cláusula, tá? Do uso e a obrigatoriedade de devolução do container. Eu vou deixar até aqui o link do vídeo que a gente fala sobre o conhecimento de transporte, caso você não tenha ainda assistido, porque ele é também um instrumento de contrato aí do seu transporte internacional, tá? Então, esses dois aí compromissos firmados, que são o conhecimento de transporte e o termo de responsabilidade, o importador ele torna-se responsável, completamente assim ciente da responsabilidade
sobre a devolução aí, o prazo estipulado para devolução do container vazio, tá? E da cobrança da demurragem também após o prazo dessa devolução, né? Agora, a falta do pagamento da demurragem pode aí tornar o importador réu em um processo judicial. Então, tanto a responsabilidade e o compromisso aí de pagar a demurragem e a responsabilidade de devolução de container, ela vai estar alinhada aí no contrato firmado, tá? Tanto no termo de container quanto no conhecimento de transporte. Vou deixar aqui nos minutos finais desse vídeo links para outros vídeos que podem te interessar, que são sobre importação. Eu espero ter contribuído aqui com conhecimento para suas importações, tá? Eu agradeço pelo seu interesse e eu espero a sua inscrição aqui no canal, hein, para acompanhar outros conteúdos sobre importação. Até a próxima!